Olá pessoal, meu nome é Thaís Mara e faço parte do projeto de extensão na UEMS. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de conteúdos matemáticos. Bom, o tema da nossa videoaula de hoje é regra de 3 simples, regras de proporcionalidade. Bom, mas o que é a regra de 3 simples? Ela é um método que é utilizado para encontrar valores desconhecidos em problemas envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, dentro da regra de 3 simples, vão existir 2 tipos de grandezas, as que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais. Bom, e na regra de 3 simples, é importante conseguir identificar as grandezas que se relacionam na forma direta e as grandezas que se relacionam na forma inversa. Esse item 2, ele é extremamente importante porque a gente precisa saber a diferença entre as grandezas que são direta e inversamente proporcionais, porque existe uma certa diferença na hora de calcular elas. Bom, no próximo slide vamos ver quais são as diferenças existidas entre esses 2 tipos de grandeza. Bom, as grandezas que são diretamente proporcionais quer dizer que à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E será que existe algum exemplo do dia a dia que entre dentro dessa grandeza diretamente proporcional? Bom, temos, por exemplo, a relação entre preço e peso na compra de uma determinada verdura. Ou seja, quanto menor a quantidade, menor o preço. E quanto maior a quantidade, maior o preço. Ou seja, quanto mais verduras você compra, maior vai ser o valor que você vai pagar. E quanto menor for a quantidade de verduras que você comprar, menor vai ser o preço que você vai pagar. Ou seja, nessa grandeza, as duas grandezas elas aumentam na mesma proporção. Bom, e as grandezas inversamente proporcionais? Essa quer dizer que à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Um exemplo do dia a dia, temos, por exemplo, a relação entre velocidade e tempo. Isto é, quanto maior a velocidade para percorrer-se determinado percurso, menor será o tempo. Ou seja, quanto maior a velocidade que você tiver, menos tempo você vai gastar para poder chegar no determinado local que você quer chegar. Ou seja, conforme uma das grandezas aumenta, a outra diminui. Então, mas existe alguns passos para poder conseguir calcular um exercício que seja tanto de grandeza diretamente proporcional ou que seja de grandezas inversamente proporcionais. Bom, o passo 1 é identificar as grandezas e construir a tabela. Ou seja, você vai ler o exercício, aí você vai identificar quais são as grandezas ali que ele está te dando, como por exemplo, velocidade e tempo, e você constrói uma tabela com os dados que você tem para a velocidade e com os dados que você tem para o tempo. Bom, e o segundo passo, você vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Esse passo 2, ele é extremamente importante, porque as grandezas que são diretamente proporcionais, elas têm uma forma de ser calculada. E as que são inversamente proporcionais têm uma certa diferença de ser calculada. Bom, e no passo 3, aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Bom, então vamos para um exemplo. Vamos fazer um exemplo, primeiramente, de grandeza diretamente proporcionais. Tá, o exemplo 1. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam por dia 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestado por dia? Bom, para resolvermos esse exemplo, vamos seguir os passos que eu apresentei a vocês anteriormente.
Bom, primeiro vamos analisar as grandezas que temos. Temos aqui as grandezas que são classificadas como pessoas e as que são classificadas com área reflorestadas. E inicialmente tínhamos 3 pessoas. Então, na tabelinha que formos montar, na parte de pessoas, primeiro vamos colocar 3. E depois veio mais 4 pessoas, ou seja, 3 mais 4, 7. Então, agora passou a ter 7 pessoas. Então, você vai colocar 3 e embaixo você coloca 7. Tá. Inicialmente, havia 5 metros quadrados de plantio por dia. Ou seja, então, as 3 pessoas, elas faziam 5 metros quadrados. Então, ao lado da tabelinha das pessoas, vamos fazer a tabelinha dos metros quadrados. Então, na frente da onde a gente colocou 3 pessoas, a gente vai colocar os 5 metros quadrados. Porém, não sabemos a quantidade de metros quadrados que será cultivado pelas 7 pessoas. Então, representamos esse valor por x. Ou seja, como agora temos 7 pessoas, qual será então a quantidade de área reflorestada? Como não sabemos, a gente coloca um x. Como, por exemplo, aqui na tabela que temos. Fizemos uma tabela classificando por pessoas. Inicialmente tínhamos 3. E metros quadrados, 5. Então, essas 3 pessoas, elas faziam 5 metros quadrados de área reflorestada. Depois, passamos a ter 7 pessoas. E essas 7 pessoas, quantos metros quadrados será que elas passaram a conseguir reflorestar? Bom, agora é fundamental a comparação entre as duas grandezas. Ou seja, à medida que eu aumento o número de pessoas, a quantidade de metros quadrados reflorestado por dia aumenta na mesma proporção. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, conforme eu aumento a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de área reflorestada. Então, estão aumentando na mesma proporção, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, e como será que fazemos para calcular quando são grandezas diretamente proporcionais? Basta você multiplicar os valores da tabela de forma cruzada, gerando a equação. Bom, temos aqui 3 sobre 7 igual a 5 sobre x. Como as grandezas são diretamente proporcionais, basta apenas calcularmos de forma cruzada. Ou seja, você vai fazer 3 vezes x igual a 5 vezes 7. Então, vamos passar a ter 3x igual a 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35. Então, 3x é igual a 35. Agora, a gente isola o x e o 3 que estava multiplicando o x, ele vai passar para o lado do 35 na forma inversa, ou seja, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 35 sobre 3. 35 dividido por 3 é aproximadamente 11,67 metros quadrados. Ou seja, as 7 pessoas vão conseguir reflorestar cerca de 11,67 metros quadrados de área. Ou seja, em relação às 3 pessoas que conseguiam fazer 5 metros quadrados, agora as 7, que aumentou em relação às 3, consegue fazer 11,67 metros quadrados, que também aumentou dos 5 metros quadrados anteriormente. Ou seja, grandeza diretamente proporcional. Bom, agora vamos para um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Bom, as grandezas que temos aqui são as quantidades de impressora e o tempo. Ou seja, vamos montar uma tabela então com as impressoras, as quantidades de impressoras que temos e outra tabela com as horas que foi dado no exercício.
Bom, então tinha funcionando 15 impressoras e essas 15 impressoras demoravam cerca de 18 horas para poder imprimir as provas. Só que 5 delas estavam estragadas, então só tinha 10 funcionando. Então essas 10, quantas horas será que ela ia demorar para poder conseguir imprimir todas essas provas? Será que vai ser mais ou será que vai ser menos? Bom, analisando as duas grandezas, é notório que se a quantidade de impressoras for diminuída, consequentemente, o tempo para fazer as impressões será aumentado. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, como diminuiu a quantidade de impressoras, vai ser mais tempo que vai demorar para poder imprimir todas essas provas. Ou seja, grandeza inversamente proporcional. Porque à medida que diminui a quantidade de impressoras, aumenta a quantidade de horas. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter-se a fração, ou seja, você vai trocar o numerador pelo denominador de uma das frações para posteriormente multiplicar-se cruzados. Ou seja, nesse exemplo, como as grandezas são inversamente proporcionais, para a gente conseguir calcular, a gente vai manter uma das frações e inverter a outra, e aí a gente calcula de forma cruzada. Como por exemplo, aqui vocês podem utilizar as setinhas para poder indicar, para vocês saber quando é diretamente proporcional e quando é inversamente. Ou seja, aqui como tínhamos 15 impressoras, que era um número maior, e depois só tinha 10 funcionando, então você põe a setinha para baixo, do maior para o menor. E agora, como as 15 impressoras, elas faziam 18 horas, 10 impressoras vão demorar mais, ou seja, vai ser mais tempo. Então, você coloca a setinha de baixo para cima, ou seja, do maior para o menor. Então, aqui, como aqui no ladinho, podemos ver que tínhamos 15 sobre 10. Como é inversamente proporcional, vamos inverter e vai ficar 10 sobre 15. Igual a 18 sobre x. A outra equação, a outra fração a gente mantém. E agora a gente pode calcular de forma cruzada. Ou seja, vamos fazer 10 vezes x igual a 15 vezes 18. Ou seja, 10x é igual a 270. Agora vamos isolar o x e o 10 que estava multiplicando, vamos passar dividindo. Ou seja, x é igual a 270 dividido por 10. Ou seja, x é igual a 27. Então, as 10 impressoras vão demorar 27 horas para poder imprimir todas as provas. Ou seja, mais tempo do que as 15 impressoras levariam. Bom, resumindo, a regra de 3 simples é usada quando uma das 4 medidas presentes nas razões acima não é conhecida e precisamos descobri-la. Ou seja, a gente usa a regra de 3 simples quando temos duas grandezas, no caso, e uma delas ali a gente não sabe qual é o valor, então a gente substitui por x. Lembrando que antes de calcular, é importante conseguir identificar se as grandezas se relacionam de forma direta ou se relacionam de forma inversa. Ou seja, o exemplo ele não vai te dizer ali se realmente as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, você vai precisar ler o enunciado e analisar se as duas grandezas estão aumentando na mesma proporção ou se uma aumenta e a outra diminui. Bom, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Curte bastante esse vídeo, compartilhe e até a próxima.